que ia ganhar no Beira-Rio, que era time reserva. Vão fazer a massagem, o massacre. Meteram a mão, sabe em quem, no Inter? O pênalti claríssimo do Reinaldo no parede não marcado. Mas depois a gente vai mostrar que antes, falando em reclamação com a arbitragem, eu tô muito direta, nem te dei bom dia, né? Foi legal, né? Quando dá bom dia assim é porque, tipo, né? Quando não dá bom dia assim, por que quando dá bom dia? Rapaz, meter a mão no São Paulo, irmão. Entendeu, né? Você entendeu, né? Ô, Negrão, é o seguinte, bravo, porque o São Paulo perdeu pro Inter, mas tá feliz, porque Mano Menezes já estreou com vitória no finalzinho, de virada. Ufa, né? Não vou me empolgar também, vai. Não vou me empolgar também. Ufa, hein? Ufa! Quase foi contra o Goiás, hein? Ufa! Meu Deus do céu, quase! Malandro! Agora essa história de... eu tô rindo à toa. E o Flamengo, hein? Que viu o Santos em casa empatar com o Atlético Paranaense. Eita! Se perdeu, perdeu o rumo. Eu gosto. Eu gostei desse bagulho aí, tio. Da hora, hein, mano. Meteram a mão na gente lá. Não. Aí a gente vai discutir, mas agora, Santos 1, Atlético Paranaense reserva. Pensando no meu Colorado na Copa do Brasil, pênalti do finalzinho tá dando o que falar, hein? Já vamos conversar também aqui, agora vamos mostrar. O finalista da Copa do Brasil foi a Santos com o time reserva, pensando na decisão com o Inter que começa quarta-feira. O Peixe não tinha nada com isso e muito em jogo neste duelo. Precisava vencer para não deixar o Flamengo escapar na tabela. E como já é habitual, a equipe de Jorge Sampaoli, mesmo bem desfalcada, iniciou a partida abafando, pressionando e esperando o erro que veio. O goleiro Léo entregou nos pés de Marinho, que soltou a bomba. A zaga evitou o gol. Mas do outro lado, o Atlético chegou e Everson fez um milagre. Primeiro parou Tony Anderson. Na sequência, Vitinho. Só que Everson nada pôde fazer neste lance. Tony Anderson chutou cruzado e Brian Romero empurrou para o gol. O Santos tentou responder rápido. Nos acréscimos do primeiro tempo, Uribe parou em Léo, assim como Jean Mota em cobrança de falta. O time de Sampaoli voltou sem alterações na composição, mas na forma de jogar ainda mais pressão. Se Everson fez um milagre no primeiro tempo, o que dizer dessa defesa de Léo na cabeçada de Gustavo Henrique? Jean Mota chapelou e ficou pedindo pênalti nesse chute travado. E Léo voltou a brilhar no gol do Atlético. Defendeu o chute cruzado de Felipe Jonathan, a cabeçada de Veríssimo. E quando a derrota santista parecia certa, ele entrou em ação, o árbitro de vídeo, o VAR, e ao invés de trazer solução, acabou gerando ainda mais polêmica. Marinho foi ao chão. O árbitro Rodrigo Carvalhães de Miranda marcou a falta fora da área, mas foi orientado a rever o lance. E após checar, marcou o pênalti. É uma grande vergonha o que aconteceu aqui hoje. O toque claramente se inicia fora da área. A câmera de cima mostra claramente que o jogador evita até o contato para que realmente não entre dentro da área. O juiz utiliza o VAR e oficializa um ato que prejudica fortemente a nossa equipe. Tá? Nós fomos garfados hoje aqui. Essa é a palavra. É inadmissível que com o VAR, o juiz a 2 metros do lance, ele tenha mostrado a falta fora da área e 3 pessoas dentro de uma sala o convençam do contrário, podendo ter todos os ângulos e todas as cenas à disposição. É inadmissível que ele erre esse tipo de lance.
Em sua rede social, o ex-presidente do clube e atual líder do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petralha, disparou: "Estamos cansados de erros de arbitragens contra nós. A esperança do VAR não existe mais. Agora o erro é oficializado." Um pouco adiante, disse que o projeto vitorioso carimba na testa do Brasil que ou existe incompetência ou não. Para o pênalti, Sanches não quis nem saber de polêmica. O uruguaio foi para a bola e com muita, mas muita categoria, empatou o jogo nessa cavadinha. E aí o bicho pegou, mas do lado de fora. Discussão entre Jorge Sampaoli e Thiago Nunes. Formou-se a confusão e o preparador físico santista Pablo Fernandes foi expulso. São coisas do partido, partido muito tenso. Sampaoli afirmou que o que aconteceu é do jogo, que foi uma partida muito tensa e que respeita Thiago Nunes. Esse treinador nesse clube. Coisa do jogo, é discussão do jogo ali, não tem nada a ver, sabe? Quem está mais acostumado a estar dentro do campo, né, naquela beirada, é um jogo muito sanguíneo, é um jogo mental, é um jogo também de teste mental entre as comissões, né? Os americanos usam muito os mind games, né, que são os jogos mentais, que você tenta, né, deixar o adversário fora do seu eixo, né, mental ideal para daqui a pouco tomar uma decisão errada. Então acontece. Seja brasileiro, seja argentino, seja quem quer que seja, ofender o jogador da outra equipe no campo, isso não pode. Isso é antiético. Isso é um desrespeito. Então, se ele joga bem, se ele joga mal, se ele é bom treinador, se ele é mau treinador, não me importa. Respeite as pessoas que trabalham. Respeite os adversários. Isso ele não faz. Então, ele fica ali fazendo teatro à beira do campo, tentando trazer a torcida ao lado dele e xingando os jogadores da equipe adversária. Do lado santista, sobrou reclamação por conta da disposição atleticana. Eu creio que no partido houve equipo que buscou desde o início. Sampaoli afirmou que o jogo teve um time buscando desde o início e o outro apenas tentou travar, que uma única equipe quis jogar, a outra não. As posturas defensivas são totalmente legais. Que posturas defensivas são legais, mas quem cai no chão 50 vezes atrapalha quem busca a vitória. O Santos insistiu, tentou até o fim, mas não conseguiu a virada e ficou 2 pontos atrás do Flamengo, seu próximo adversário no Maracanã, na última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Nós temos que recuperar os 2 pontos que perdimos acá no partido que vem. Nos toca agora com um rival muito forte. Sobre essa partida, o argentino disse que precisam buscar os pontos perdidos contra um time muito forte, que vão trabalhar muito para isso acontecer, já que Santos e Flamengo têm bons elencos para o segundo turno e estarão entre os times que vão brigar pelo título. Como disse anteriormente, há planteles muito fortes de cara ao final do torneio, na segunda volta, que seguramente abocados ao Brasileirão vão ser equipos que vão a pelear também no torneio. Eu não entendi o que ele falou. Não, mas o que eu sei é que a próxima rodada promete, porque o Flamengo recebe o Santos, líder e vice-líder, e aí sim, a gente vai ver essa medida de forças. Agora, Denilson, vamos para o lance capital e que definiu o empate, esse pênalti marcado em cima do Marinho e que a gente está mostrando aí um dos ângulos. Paulo André falou, Sampaoli falou, Thiago Nunes também. E a perguntinha básica, você marcaria ou não a penalidade? Segue o lance, Loirão. Segue o lance. Meteram a mão no Atlético Paranaense, a verdade é essa. Eu olhei esse lance ontem aí mais 1000 vezes e toda vez que eu vejo o erro parece ser maior. Toda hora que eu olho o lance parece que o erro é maior. Não houve nada. Aí você ouve gente falando, ah, mas teve um contato fora da área, mas é um contato do futebol, um contato natural do futebol. Eu não teria dado nem a falta. Ele não tropeça no lance? Nem nada, Loirão. Olha lá, ó. Olha, ele mesmo. Ó, aqui, ó. Loirão, não tem nada. Não, tem ele nada. se joga. Tem nada. Vai por mim. Confia no Moreno, Loirão. Foi nada. Pois é, mas eu fico pensando, olha como são as coisas. O Atlético Paranaense com o time reserva, tá levando o jogo por 1-0. E aí tem essa marcação. E o erro fica... E assim, tem as artimanhas do futebol, que é o que o Sampaoli reclamou, que só um time jogou. Não interessa. A gente já viu diversas vezes o Santos vencendo a partida e fazendo cera também, pô. Isso aí é do futebol. E a estratégia é de cada um toma a sua decisão. Aí, né? Cada um cuida do seu time. A verdade é que o Atlético jogou, fez o gol e tentou conduzir o jogo da forma que eles queriam conduzir. E era com time reserva, time de qualidade, a verdade é essa. A declaração que me chamou a atenção foi na coletiva do Thiago Nunes, onde ele dá uma alfinetada dizendo que aqui no Brasil os treinadores já estão acostumados com os desfalques, não é que eles se viram sem todos os jogadores.
Porque o Sampaoli, né, falou que estava muito desfalcado, que é um problema. Mas a discussão E tem essa história de ser uma também. data FIFA, então os jogadores estão com as seleções, aí desfalcam os clubes, o Brasil segue com o campeonato, mas não tem muito o que fazer. Todo mundo sabe o campeonato e a tabela desde o início. E aí mais uma vez o Thiago Nunes mostrou o grande treinador que é, o grande momento que ele vive como treinador. O time reserva jogou muito bem ontem, na minha opinião, e um pênalti inexistente. Né? E você tem a possibilidade, aí o Paulo André foi muito feliz na coletiva, quando ele fala que ele teve a oportunidade de ir ver no VAR, e ele poderia falar, não, eu continuo achando que não foi nada. Ele poderia falar, não foi nada, eu apitei achando que era falta, né? Porque ele apita a falta, aí ele vai ver no VAR e dá o pênalti. Então ele errou 2 vezes. Olha e para mim não houve a falta e muito menos o pênalti. Que coisa. Agora, o Santos também reclama de 2 outros lances de penalidade e a gente vai mostrar na sequência para você poder analisar. Um do Adriano, lateral no Marinho. Aí, ó. Nada também. Ó, aqui, aí. Nada. Não houve nada. Não houve nada. Aí, ó, um ângulo mais apropriado. Houve Nossa, o quê? Disputa de bola. Normal. Nada. Não houve nada. Não houve nada. Porque agora qualquer disputa de bola também, Loirão, os caras estão achando que é pênalti. Não houve nada também. Segue o lance. Não marcaria também, não. Não houve nada. Agora tem mais um aí, a gente vai mostrar. Qual que é? O do Jean Mota? O do Jean Mota. Esse aí, meu Deus do céu. Você tá louco. Deixa de lado, tá não passa louco. vergonha. Nada. Segue o barco. Agora, tem uma outra coisa que chamou a atenção. Para um time que está brigando de igual para igual e com grandes atuações desse turno, mas vacila contra o Fortaleza, não é? Num empate imprevisível. Acaba caindo já em excelente, depois recupera com um pênalti que muitos estão questionando, não fica abaixo. Na verdade, pelas oportunidades, se destacou muito no tempo, o Santos até merecia a vitória, pelo volume de oportunidades. O Pará até no final do jogo, a gente teve mais volume de jogo. E a gente não pode menosprezar o Atlético Paranaense, que fez um bom. Inventou também. Fez o gol e dentro do possível conseguiu controlar bem o jogo. Se não tem a penalidade, que não aconteceu e nem a falta, muito menos, que a gente acabou de comentar, o Atlético Paranaense uma marcação confortável na classificação e uma semana decisiva aí de Copa do Brasil. Agora, falando em conflito na classificação, o que dizer do líder Flamengo, que foi a Brasília, o Avaí, não mostra muito as caras no Brasileiro. Independentemente disso, o Jorge Jesus passou por dos desfalques, fez 3-0. A gente vê um menino surgindo também, né? O Renier também no Flamengo. E é isso, Flamengo com mais uma vitória, agora liderança isolada. No Mané Garrincha, duelo entre o líder e Lanterna do Campeonato Brasileiro. Depois de ter conquistado sua primeira vitória na competição, o Avaí sonhava com uma zebra. Só que logo aos 10 minutos de jogo, o Gabigol abriu o placar para o Flamengo. 15º gol do artilheiro do Brasileirão, que comemorou com uma dessa vez para não ter problema. O Flamengo seguiu pressionando. Gerson comandava as jogadas de ataque. Sem diminuir o ritmo, o time de Jorge Jesus chegou ao segundo gol com o espanhol Pablo Mari de cabeça. Os catarinenses até tentaram uma reação. Mas o rubro-negro queria mais e a torcida já previa mais uma bola na rede. O jovem Renier fechou a conta com esse golaço e marcou pela primeira vez entre os profissionais. E ele ganhou até elogio do mister. Renier foi comparado a Kaká Jorge Jesus. Tem o estilo do Kaká, tem o perfil fisicamente, tem coisas dele. Claro que o Kaká é um jogador muito mais, neste momento, mais dotado, mas ele tem 17 anos. E portanto tem muito para crescer, espero bem que ele continue um menino equilibrado, só equilibrado é que ele vai poder dar o passo seguinte, pouco a pouco. O jogo 17 anos, que saiu para o vestiário e foi logo conferir no celular o gol marcado. O meu primeiro gol no profissional, com esses jogadores, eu sempre sonhei estar e fico muito feliz com esse gol e principalmente com a vitória.
Só que antes mesmo de acabar a partida, ainda teve esse lance de Ferrarese em Rafinha, consulta ao VAR e expulsão do jogador do Avaí. Não é